Prova que Deus existe? Vamos dar uma vista de olhos porque é o programa da sabedoria às quartas e precisa de saber. Então é possível, dentro da nossa razão e através da análise material e da lógica, provar a uma pessoa que Deus existe? Seja o que for que Deus possa ser, certo? Falta-nos uma correta definição para começar, mas vamos dizer que estamos de acordo ao dizer que existe um reconhecimento geral, que existe uma força que controla tudo, que é tudo e que dá origem a tudo, e que existe um nível de cuidado e atenção que deriva daqui. Queremos saber, em geral, se é possível prová-lo dentro da razão humana, através do raciocínio humano e ao nível das ciências físicas e da lógica? E a resposta é não, não é? Mas isto significa que não há provas? Não. Significa apenas que este é o lugar errado para procurar. E é o lugar errado para o procurar porque é metade da história. E é apenas uma qualidade que estamos a observar na totalidade da vida, onde estamos a tentar sentir algo que está para além da nossa sensação normal. E a totalidade do sistema não é feito daquilo que vemos na nossa razão. Também é feito de algo oposto à nossa razão. O que falta aqui é uma compreensão de como provamos as coisas a nós próprios e o que sentimos como verdadeiro, real, fiável e como confirmamos essas coisas a nós próprios. Mesmo a nível físico, a forma como conhecemos algo nunca é através de uma essência, e na verdade estamos aqui a fazer uma pergunta, que é uma questão sobre uma essência, a essência de tudo. Portanto, não há maneira, mesmo a nível físico, de podermos conhecer uma essência, porque não temos qualquer sensação de essências. Uma essência é uma coisa em si. E só conhecemos as coisas, a lógica humana e mesmo os nossos órgãos dos sentidos só sabem comparando qualidades das quais surge um delta, uma diferença entre duas coisas. E ali há o que chamamos do nosso sentido de algo. E confirmamos essas coisas e partilhamos essas sensações com as outras pessoas. Não quer dizer que apenas falamos sobre elas, mas que são comuns. Ora, o que é isto à prática? Bem, não há sensação de luz por si só. Se não tivéssemos a comparação da escuridão, não seríamos capazes de sentir que havia brilho e de facto no espaço, é claro, que o espaço está cheio de luz, mas não se vê essa luz, a menos que haja um objeto que não está aceso, que está no caminho da luz, e ali há uma resistência, e então de repente aquela lua ilumina-se. Caso contrário, se aquela lua não estivesse lá, nem sequer conseguiria ver os raios de luz que vinham do nosso Sol ou que realmente preenchem todo o cosmos. Não sabemos se algo é quente ou frio, a não ser que tenhamos estes dois elementos comparando entre si. E no local onde se encontram, a diferença entre estas duas coisas dá-nos a nossa sensação. Uma sensação tátil, de uma intensidade de algo a que chamamos calor. Toda a percepção humana é assim. Mas estamos a tentar ter a sensação de algo que é mais profundo ou mais elevado do que a nossa percepção material. Porque não vemos Deus a este nível e não sabemos realmente onde estamos. Mas onde estamos é num sistema integral onde parecemos ser um grupo de indivíduos, mas na verdade não existimos assim. E a ciência diz-nos uma série de coisas que são muito interessantes sobre este assunto. Primeiro, diz-nos que vivemos numa ecologia, ou seja, num grande sistema em que tudo é realmente interdependente, num nível muito maior do que aquilo que percebemos. A razão pela qual não percebemos isso é que não sentimos a diferença entre nós e a força que gera tudo isto.
Quando um elemento, e nós somos elementos deste sistema integral, quando um elemento quer mesmo saber algo sobre o nível superior, ou mesmo realizar-se, é impossível. Nenhum elemento de um sistema integral pode realizar-se sozinho. Depende completamente do estado de todo o sistema. E é por isso que existem fenómenos como o efeito borboleta. Se uma borboleta agitar e bater as asas na Guatemala, poderá resultar num furacão ou num tufão no Oceano Índico. Que não existe nenhuma parte da realidade que não tenha um efeito direto e profundo em todas as partes da realidade. Mas exatamente como? Não sabemos porque não temos um sensor para tal. Assim, se o indivíduo quiser saber, mostra-me uma prova que existe um Deus, é impossível que este seja incluído num único elemento como resposta, porque a resposta está no sistema integral contra a força que cria e gera o sistema, não do indivíduo face ao sistema integral. Este é apenas um nível. Existe agora uma força que controla a nossa realidade. Bem, mesmo a nível físico, a ciência diz que sim, que existe. Chamam-lhe quântico, um campo quântico, e neste campo não existe nada. Existe apenas potencial e forças que realmente é algum tipo de força potencial de ligação e organização, não limitada pelas qualidades que temos. Na verdade, as suas qualidades são opostas. Não há tempo e há experiências que mostram que o movimento de alguma onda numa parte do universo, se estiver ligado e de acordo com o conceito quântico, está absolutamente ligado a outra onda a centenas de milhões de anos de distância. Se um se move, ambos se movem porque estão ligados. Portanto, estamos aqui a olhar para pontos, mas a sua qualidade é algo absolutamente oposto à nossa experiência. E não temos noção disso. E não só não temos noção disso, como somos repelidos por isso. Tudo na nossa natureza nos diz: não, não queremos saber sobre este tipo de ligação. Queremos sentir-nos apenas como pontos únicos num sistema. E nem sequer queremos reconhecer que estamos num sistema integral. Então, quão difícil será obter uma resposta sobre se esta coisa existe ou não, quando na nossa natureza básica rejeitamos a ideia de que existe? Portanto, isto explica, e estou a falar apenas fisicamente aqui, mas há um aspecto espiritual nisto, algo ainda mais profundo que o nível quântico. Rejeitamos a maior parte da realidade, rejeitamos o oposto da nossa natureza e não temos noção disso. Portanto, não temos nada com que comparar e não queremos compará-lo. O assunto torna-se realmente confuso para nós, porque, ao contrário de algo como uma colmeia de abelhas ou um rebanho de animais, um bando de pássaros que funcionam por instinto, os humanos funcionam até certo ponto por instinto também, mas há algo mais em nós, algo extremamente diferente. Temos também em nós aquilo que os cabalistas chamam um ponto no coração, em que não é uma percepção, mas um registro, uma centelha do sistema oposto que precisamos de aprender, da singularidade, da unidade e da unicidade desta força, que na verdade é essa força superior, esse nível de gestão que é um e único. Mas confundimos isso com aquilo a que chamamos eu. Mas isso não lhe pertence. Não pertence a nenhum indivíduo. Ora, esta coisa que está em nós é capaz de se construir ao ponto de sentir onde esse eu realmente existe e a quem pertence. Ora, aqui está a resposta a essa pergunta.
Temos 5 órgãos dos sentidos e todos eles funcionam, como já disse, por comparação. Mas não temos um órgão dos sentidos para o que precisamos de comparar para saber se existe ou não um Criador ou Deus. Temos que desenvolver um sentido adicional e a única forma de desenvolvermos esse sentido é ter pelo menos algum tipo de resistência àquilo que tomamos como certo. O que é que tomamos como garantido? Que tudo surge deste campo quântico ou espiritual, se organiza por uma determinada razão que não compreendemos e que nos faz bem. Não temos noção disso, não conseguimos sentir de forma alguma esta luz espiritual, porque nunca resistimos à recepção. Nunca resistimos à formação que sai deste campo e trabalha para o nosso bem. Apenas sentimos as coisas no plano físico, através dos nossos sentidos físicos, das pequenas comparações que fazemos a partir da mente e da razão que criou para nós. Se queremos saber a razão pela qual faz as coisas e que ela existe, temos que ter uma espécie de resistência que nos mostre a luz que realmente está ali a brilhar. Depois de ter uma resistência, tem uma barreira. Sabe então que algo está a atingir essa barreira. Qual é a resistência? É uma resistência em receber para nós próprios. É uma resistência em vermos-nos como separados. É uma resistência a ser evoluída inconscientemente. Nenhuma resposta sobre se Deus existe ou não aparecerá como uma dádiva em qualquer elemento do sistema integral, ou seja, você. Tem que ser algo que se consegue através de um envolvimento ativo e consciente com ele. E a forma como nos envolvemos com isso, dizem os cabalistas, é construindo uma coisa chamada tela. É uma decisão anti-egoísta e antimaterial, uma intenção que diz querer agir apenas pela mesma razão pela qual a força superior age. Ou seja, que não vai receber, a não ser para cumprir o desejo da força superior. Um sentido adicional que nos permita sentir a ação da força superior em oposição à ação da nossa natureza criada. É uma supernatureza, é sobrenatural, mas não como o sobrenatural do Halloween. E este sentido adicional não é o sexto sentido da senhora que adivinha a sua sorte. É um sentido adicional que nos permite comparar estas duas coisas em nós. Os cabalistas que alcançaram isto, que fizeram isto, têm uma sensação direta desta força superior, que é chamada de Deus ou o Criador. Qualquer um pode sentir isto, mas não dentro de si mesmo, porque somos apenas elementos individuais num sistema integral. O que precisamos de alcançar é a conexão, a força que liga estas coisas. Porque esse é o lugar onde existe a força divina do potencial quântico superior. E temos que fazer todo este nível oposto a todo o nível superior. E quando o fazemos através da conexão, começamos a ter a sensação. Agora é uma coisa que as pessoas podem aprender. Podemos aprender como conectar da mesma forma que a força superior se conecta. Podemos conseguir isso. Podemos construir este sentido adicional através de um método comprovado ao longo de milhares de anos, que é acessível a qualquer pessoa com este ponto no coração que realmente queira saber isto. Mas é trabalho. É um bom trabalho, é um trabalho entusiasmante, é um trabalho fascinante. É o tipo de coisa que lhe fará bem, não só a si, porque não é apenas você, mas a todo o sistema, a toda a humanidade. E este é o tipo de trabalho e propósito que vê na sua vida. E por que não aprender a fazê-lo? E pode ajudar-nos a transmitir a mensagem a outras pessoas, curtindo, partilhando e subscrevendo.